Estou respondendo agora à tarde essa lista de exercício aqui, voltada para os alunos do terceiro ano da escola do estadual aqui de Garanhuns, né? Da escola Jerônimo Gueiros. E como prometido, vou para a preparação de vocês para o Enem, o assunto que a gente está estudando, perímetro e área, vou responder essas questões aqui para quem queira estudar, né? Paralelamente às nossas aulas, né? Em sala de aula, no dia a dia. Então são questões do Enem. Primeira questão, questão 12 da nossa lista de exercício. Fala assim: uma microempresa pretende fabricar pipas para vender no próximo verão. Um modelo de pipa está representado pelo quadrilátero ABCD. Nessa representação, os segmentos AB, BC e CE medem respectivamente 20, 34 e 30 centímetros. Então, AB mede 20, BC mede 34 e CE mede 30 centímetros. Essas informações não estão na figura, a gente acrescenta. Além disso, pertence ao segmento AC e é o ponto médio do segmento. Então, esse aqui, esse ponto, ele separa esse segmento aqui, que é a diagonal do losango, em dois segmentos de mesmo tamanho. Ó, B é igual a D, certo? São iguais esses segmentos. A pergunta é, a medida da área, então a gente está trabalhando, né? A medida da área em centímetro quadrado desse pipa então a gente quer essa área desse pipa, certo? Se você observar a figura total, ela é um paralelogramo, né? Perdão, é um losango, né? Porque as diagonais formam 90 graus, certo? Então aqui a gente tem, ó, que essa diagonal aqui, essas duas diagonais formam 90 graus. Para a gente calcular a área do losango, a gente pode fazer a fórmula, né? A área do losango vai ser diagonal principal, que é o segmento AC, esse todo aqui, vezes diagonal secundária, que é o segmento BD, dividido por 2. Só que a gente tem um problema, a gente não sabe as diagonais, temos que descobrir. Então, observem que a gente tem triângulos retângulos aqui, né, pitagóricos. Nesse triângulo aqui, a gente pode descobrir o lado que está faltando. Vou chamar de x, certo? Aqui a gente tem hipotenusa, cateto. Podemos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, certo? Então, resolvendo aqui, a gente descobre o valor de x, que é esse segmento aí que a gente está querendo descobrir. 34 ao quadrado vai dar 1.156. X ao quadrado a gente repete, 30 ao quadrado dá 900. Certo? Isolando o x, a gente vai ficar com 1.156 menos 900, que é igual a x ao quadrado. Então, subtraindo aqui, a gente vai ter 256, que é o valor de x ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada aqui, a gente vai ter que x é igual a raiz quadrada de 256, que dá raiz quadrada de 256 vai ser 16. Então, percebam que a gente descobriu que aqui vale 16, aqui também vai valer 16, certo? Então, para diagonal secundária, a gente já tem o valor que vai ser 32, certo? A nossa fórmula vai ficar assim, A igual. Diagonal principal, vou deixar o espaço aqui para quando a gente descobrir, vezes 16 mais 16, 32 dividido por 2, certo? A diagonal secundária aqui a gente já descobriu, esse tamanho aqui, beleza? Agora falta isso aqui.
Ó, observem que nesse triângulo aqui, ó, a gente já sabe que aqui é 16. Está faltando esse segmento que dá para descobrir aplicando também Pitágoras. O ângulo reto está aqui, ó. Aplicando Pitágoras, a gente tem 20 ao quadrado, que é a hipotenusa, que vai ser igual a 16 ao quadrado mais y ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400. Eu já vou passar aqui esse elevado ao quadrado subtraindo para o primeiro lado. 16 ao quadrado dá 256. Aí vem negativo para o primeiro lado, que é igual a y ao quadrado. Então a gente vai ter que 400 menos 256, 144, é igual a y ao quadrado. Y vai ser igual a raiz quadrada de 144, vai dar y igual a 12. Então aqui vale 12. Aí a nossa diagonal principal vai ser 30 mais 12, certo? Então 30 mais 12 que dá 42. 42. Então, aplicando a fórmula do losango, a gente vai ter 42 vezes 32 dividido por 2. Podemos dividir aqui, se quiser, para ficar melhor. 32 dividido por 2, 16. Aí vamos fazer 16 vezes 42, que vai dar 672 centímetros quadrados. Essa é a nossa resposta, certo? Para a questão. Gabarito, letra E. Tá certo? Aí vamos para a próxima, né? Questão 13. Olha só, questão 13 da nossa lista de exercício. O esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios, ó, aqui já fala, né? O que a gente está estudando. Os trapézios em cinza, que são esses camaradas aqui, chamados garrafões, correspondem a áreas restritivas, quase não sai. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra a figura 2. Então a gente tem agora essa nova configuração, certo? Ó, esses garrafões aqui, essas áreas restritas são retângulos de dimensões 580 por 490. Vamos ver o que a questão pergunta. Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão. Por cada, ó. Não os dois não, a gente quer trabalhar isolado, certo? Que corresponde a a gente vai ver se é um aumento, se é uma redução. Para isso a gente vai ter que calcular as duas áreas e comparar, certo? Então vamos calcular primeiro aqui a área do trapézio. Ó, esse trapézio aqui a gente tem só aplicação de fórmula, né? Na verdade, aqui a gente tem, ó, base maior, base menor, que são os lados paralelos, e aqui ele deu a altura, ó. Ele colocou fora, mas esse tamanho aqui vai ser a altura, certo? Esse tamanho aqui, ó, 580. Então a nossa área aqui do trapézio, vou chamar de área 1, vai ser, aplicando a fórmula, né, que a gente estudou, vai ser base maior, 600, mais base menor, 360, vezes a altura, que é 580, dividido por 2, certo? Vamos resolver aqui e descobrir essa área. Olha só, já posso dividir, eu gosto de dividir para ficar melhor. 580 por 2 vai dar 580 dividido por 2 dá 290. Então, vou fazer 290. Aqui, 600 mais 360, 600 mais 360 vai dar 960. Então, aqui sobrou 960 vezes 290, que vai dar, aqui vai dar igual a 2.700
perdão, 278.400 centímetros quadrados, certo? Guarda esse valor, esse é o valor de uma área de um desses garrafões aqui, certo? Calculando agora, vou fazer de vermelho. Calculando agora a área desse retângulo. A área do retângulo, vou chamar de área 2, vai ser base vezes altura, né? Nesse caso, 580 vezes 490. Então, isso aqui vai dar 580 vezes 490, vai dar 284.200 centímetros quadrados. Aí ele quer saber se houve aumento, se houve redução, né? Então a gente vai fazer a diferença. Percebam que essa é maior do que essa, né? A área 2 é maior do que a área 1, então houve um aumento. Aí para a gente saber de quanto foi o aumento, a resposta que a gente está querendo aqui, eu vou fazer aqui de azul, ó. Quanto foi o aumento, pegar um cantinho aqui. A gente vai fazer a diferença, vai fazer 200 para a nossa resposta. 284 e 200 menos 278 400. 0, 0, 4 para 12 dá 8, né? Vou devolver um aqui. Aí 9 para 14. 9 para 14 vai dar 5. Vou devolver um aqui. 8 para 8, 0. Então vai dar 5.800 centímetros quadrados de diferença e aumento, né? De aumento, porque a gente tinha uma área menor e passou a ser uma área maior. Então, 5.800 centímetros quadrados de aumento. Letra A. Letra A, que é a correta. Beleza? Gabarito da questão letra A. Bora para a questão 14. Vejam que as questões são extensas, são trabalhosas, né? Para a gente fazer explicando direitinho leva tempo, certo? Então, a questão 14. O estádio do Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo de 2014, como, por exemplo, as dimensões do campo retangular. Para adaptar aos padrões da FIFA, as dimensões do campo foram reduzidas, ó, que é importante, certo? Reduzidas de 110 metros por 75 metros para 105 metros por 68 metros. Comando da questão pergunta: em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzida? Então a gente vai fazer a área anterior menos a área após a redução, para saber quantos metros quadrados foi reduzida. A área antes da redução era de 110, como é um retângulo, né? 110 vezes 75. Beleza? 110 vezes 75 vai dar 8.250 metros quadrados. Aí ela passou a ser até as dimensões de 105 por 68. Se a gente multiplicar 105 por 68, vai dar 7.140 metros quadrados. Então a gente quer saber de quanto foi a redução. A redução vai ser, a nossa resposta vai ser 8.250 menos 7.140. Efetuando esse cálculo aqui, a gente vai encontrar 1.110 metros quadrados de redução. Então, letra D, que era a correta. Ó, veja que essa questão aqui trata da área de retângulo, né? A outra questão que a gente acabou de responder trata da área de retângulo e trapézio.
Essa outra aqui é a área de paralelogramo que a gente está estudando, né? Só que as questões elas são mais elaboradas, mais trabalhosas um pouco, certo? Tem um textão, mas é simples de se fazer, se você entender o assunto e se praticar, certo? Questão 15. Pretende-se comprar uma mesa capaz de acomodar 6 pessoas, de modo que, assentadas em torno da mesa, 6 pessoas, assentadas em torno da mesa, cada pessoa disponha de pelo menos 60 centímetros de espaço livre na borda do tampo da mesa, que deverá ter a menor área possível. Então a gente quer que 6 pessoas se acomodem na mesa e que fique 60 centímetros de uma para outra, e que essa mesa tenha a maior, perdão, no caso que ela tenha a menor área possível, certo? Na loja visitada há mesas com tampos nas formas e dimensões especificadas. A gente tem aqui 5 opções para analisar, certo? A mesa que atende aos critérios especificados é, primeiro de tudo, minha gente, ó, para estar de 60 em 60 centímetros, né, para ter esse espaço entre cada pessoa, a gente tem que analisar o perímetro, certo? A primeira mesa, a mesa 1, é um hexágono regular com lado de 60 centímetros. Então, se a gente pegar um hexágono regular com lado de 60 centímetros, dá certo para o que a gente está querendo. Ó, 60, 60, 60, 60, 60 e 60. Dá, né? Ó, uma pessoa fica aqui, outra fica aqui a 60, outra fica aqui a 60, outra fica aqui a 60, outra fica aqui a 60. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Então, a letra A, de acordo com o perímetro, é possível, certo? A mesa 1, né? A mesa 2, um retângulo com lados medindo 130 por 60. Vamos analisar aqui, ó. Um retângulo, se a gente pegar 130 por 60, a gente vai ter um perímetro de quanto? A gente vai ter um perímetro de 130 mais 60, que dá 190, né? Aqui vai ser 130 e aqui vai ser 60. Então aqui dá 190 com 190, o perímetro aqui vai ser 380. 380, se a gente dividir para 6 pessoas, dá certo também para o que a gente quer, certo? Dá certo. Então a opção 1 dá certo para o perímetro, a opção 2 dá certo para o perímetro. Bora ver a opção 3. A opção 3 é um retângulo medindo 120 por 60. Vou pegar aqui, ó, 120 por 60 vai dar um perímetro de 180, 180, 360. Que dividido por 6 também dá certo, né? Dá 60 centímetros de uma pessoa para outra. Então a opção 3 também dá certo. Opção 4, uma mesa com formato quadrado medindo 60 centímetros. Se a gente pegar 60 centímetros em um quadrado, ó, 60, 60, 60, 60, não dá para acomodar as 6 pessoas com espaço mínimo de 60, né? Que aqui, ó, daria só 4, né? Ó, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, pelo perímetro aqui, o quadrado não pode ser. E por último, a gente tem um triângulo equilátero com lado medindo 120. Deixa eu apagar o quadrado aqui. O quadrado não pode ser. Então, um triângulo medindo 120, triângulo equilátero medindo 120, dá certo para o perímetro, né? Ó, coloca uma pessoa aqui, por exemplo, aí vai ficar uma aqui a 60, outra aqui a mais 60, outra aqui 60, 60 e 60. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Então agora a gente tem que analisar as áreas. A única que não dá certo a distância de uma pessoa para outra é a do quadrado, né? Que tem que ser no mínimo 60, e o quadrado deu menos do que 60. Agora a gente tem que analisar as áreas, né? Que a gente quer que seja a menor possível. Bora ver aqui, certo? A área do hexágono regular, a gente pode dividir o hexágono regular em 6 triângulos equiláteros. Esse lado aqui mede 60, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, 6 vezes a área do triângulo equilátero.
A área do triângulo equilátero a gente pode calcular fazendo a fórmula que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então aqui dá a área do triângulo vezes 6, porque são 6 triângulos, certo? A área de um triângulo desse aqui vezes 6. Então, a gente vai pegar e vai fazer aqui, ó. 6, ó, já podemos dividir aqui já, né? 6 dividido por 2 que dá 3, certo? Aqui vai ficar 3 vezes 60 ao quadrado vezes raiz de 3. Beleza? 3 vezes 60 ao quadrado vezes raiz de 3. 60 ao quadrado vai dar 3.600. Aqui dá 3.600. Aí 3.600 vezes 3 dá 10.800. Aí vezes raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Beleza? Então, fazendo aqui 10.800 vezes 1,7, a gente vai ter 18.360 centímetros quadrados. É a primeira área, certo? Aí vamos calcular agora a área desse retângulo aqui, ó. Fazer de verde. Guarda aqui, a primeira área é essa. A do retângulo vai ser 130 vezes 60, né? 130 vezes 60, que dá 7.800. Então, ó, o retângulo ganhou para o hexágono, certo? Então, já descarta aqui o hexágono, porque a gente quer que seja menor, né? Então, por enquanto, quem está ganhando é o retângulo aqui, esse retângulo aqui, né? Só que esse outro aqui ganha, né? Se você observar, esse outro aqui ele tem as dimensões menores, né? 120 por 60, 120 vezes 60 vai dar 7.200. A área desse aqui dá 7.200. Então, por enquanto, o que está ganhando é o 3, que tem a menor área. Só falta agora calcular a área desse triângulo retângulo. A área do triângulo retângulo, aplicando a formulazinha da área do triângulo retângulo, a gente vai ter que a área é o lado ao quadrado eu errei aqui. Na verdade, aqui é sobre 4. No hexágono. A fórmula da área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, aqui, na verdade, a gente ia ter um 2 aqui, né? E essa resposta final ficaria dividido por 2. Então, vamos dividir para ver. Vai dar 18.360 dividido por 2. Dá 9.180. Mesmo assim perderia, né? 9.180 é maior do que as outras, certo? Então, ó, aplicando aqui a fórmula da área do triângulo equilátero, deixa eu escrever lá aqui, ó. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, beleza? Então, o lado aqui é 120 ao quadrado, vezes raiz de 3, que é 1,7 aproximadamente, dividido por 4. 120 ao quadrado vai dar 14.400 vezes 1,7 dividido por 4. Um pouco espaço aqui, né? Ó, 1.400 vezes 1,7 dividido por 4 vai dar 6.120. Então, aqui a gente vai ter 6.120 centímetros quadrados. É a menor área, né? Ó, essa aqui é maior, essa é maior, essa é maior. Das que dá certo para o perímetro, né? Então, a mesa 5, letra E, o gabarito da questão. Uma questão mais trabalhosa, né? Aqui. Questão 16, ó. Na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado cuja área total mede 400 metros.
Então a gente tem aqui essa área total da piscina, que é 400 metros quadrados. Ao redor dessa piscina será construída uma calçada de largura constante igual a 5 metros. Ô, minha gente, ó, observação. Sempre que tu tem um quadrado, se tu quiser saber o lado, sabendo a área a gente já sabe. Ó, o lado vezes o lado dá 400. Então, o lado ao quadrado dá 400. Se a gente quiser saber, ó, o lado ao quadrado dá 400. Se a gente quiser saber o tamanho do lado, aí a gente extrai a raiz quadrada de 400. Porque os lados são iguais, né, no caso. Aí a raiz quadrada de 400 é 20. Então aqui, ó, cada um desses lados vai ter 20 metros. Cada um dos lados da piscina tem 20 metros. Para aí, tem 200, né? 20 metros. Para quando a gente multiplicar, dá 400. Certo? Então aqui, essa informação aí talvez a gente precise usar. Pergunta, qual é a área em metro quadrado ocupada pela calçada? Então a gente não precisava nem fazer isso, né? Ou talvez precisasse, precisava. Porque, ó, como daqui para aqui é 20, aí a gente vai ter esse tamanho aqui sendo 5, que a questão deu que é 5 aqui, ó, 5, e aqui também é mais 5. Então o total do quadrado maior, que é o terreno, vai ser 30 metros. Esse terreno ele tem 30 metros de lado. E a questão fala que ele é um quadrado, né? Dá para entender que é um quadrado, né? Porque se eu tenho aqui um quadrado dentro e cada calçada vai ter 5, então também vai ser um quadrado. Então, ó, a gente quer saber a área da calçada. Nesse caso, a gente pode fazer a área total do terreno, que é 30 ao quadrado, dá 900, né? Se a gente fizer a área total menos a área da piscina, a gente encontra a área da calçada, certo? A gente pega o total, aqui, ó, total, que é 900, e tira a piscina, total menos a piscina, aí sobra a calçada, certo? Então vai ser 900 menos 400, que vai dar 500 metros quadrados. Gabarito, letra D, 500 metros quadrados. Bora para a questão 17, sem perder tempo, o vídeo já está longo, né? Mas bora lá. Questão 17. Um agricultor utilizava toda a área de uma região plana em formato retangular, com 50 metros de largura e 240 metros de comprimento, para o plantio de mudas. Seguindo recomendações técnicas, cada muda é plantada no centro de uma pequena área retangular de 10 centímetros de largura. Esse aqui não. Então é plantada no centro desse retângulo, tá? 10 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento. Esse agricultor decidiu ampliar a área destinada ao plantio de mudas, utilizando agora um terreno também plano, em formato retangular, com 100 metros de comprimento por 200 metros de largura. As mudas deverão ser plantadas respeitando as mesmas recomendações técnicas. Com o aumento da área destinada ao plantio, a quantidade máxima de mudas que poderão ser plantadas a mais é. Então a gente quer saber o quanto vai ser plantado a mais. O primeiro terreno, as dimensões são 50 por 240. Então vamos imaginar aqui, ó, 50, um terreno de 50 metros por 240 metros. Qual é a área total desse terreno? Se a gente fizer 50 vezes 240, a gente vai ter aqui, ó, nesse terreno, a gente vai ter uma área de 12.000 metros quadrados. Aí a questão falou que cada mudazinha tem que ser plantada no meio, no centro de uma pequena região retangular de 10 por 20. 10 centímetros por 20 centímetros, ó. Então imagina aqui, ó, 10 por 20 centímetros, aí a outra vai ser plantada. Uma vai ser aqui no meio, a outra aqui, a outra aqui.
Então a gente pode ver, para saber quantas mudas são plantadas aqui, a gente vai calcular a área desse retângulozinho. Ó, como aqui está em metros, vamos trabalhar em metros, tá? Então, 20 centímetros é 0,20 metros, por 10 centímetros, que é 0,10 metros. Cada quadradinho, cada retângulozinho desse aí que vai ser plantado uma muda dentro, ele tem de área, a área dele vai ser 0,20 por 0,2 vezes 0,10, certo? Ó, a área desse retângulozinho aqui vai ser 0,1 vezes 0,2, que vai dar 0,02 metros quadrados, certo? Então, quantas mudazinhas vão ser plantadas nesse terreno? A gente pode fazer uma divisão, né? Para saber quantas mudas. A gente vai dividir a área total, que dá 12.000 metros quadrados, pela área de cada quadradinho, para saber quantos quadradinhos desse cabe na área total, ou seja, quantas mudas dá para ser plantada nessa área aqui, de 12.000. Então, fazendo a divisão, a gente vai ter 12.000, fazer de outra cor. Ó, a gente vai ter 12.000 dividido por 0,02. Para dividir aqui, a gente pode acrescentar as duas casas decimais, 12.000 dividido por 0,02. Ó, duas casas decimais, aqui está sem nenhum, acrescenta os dois zeros, tira a vírgula. Então vai ficar esse número aqui dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6, certo? Aí sobra 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então dá para ser plantada 600.000 mudas no primeiro terreno, beleza? 600.000 mudas. Aí o segundo terreno, como aqui não dá, eu vou fazer aqui, certo? Vou trazer para cá. O segundo terreno ele vai ter 100 por 200. Vou fazer aqui, ó. O segundo terreno ele tem 100 por 200, que dá uma área total 100 vezes 200, 1, 2, 3, 4 zeros, né? 4 zeros, 2 vezes 1, 2. Vai dar 20.000 metros quadrados. Aí 20.000 metros quadrados, a gente vai continuar dividindo em quadradinhos, né, do mesmo tamanho, com a especificação técnicas. Então, para saber quantas mudas cabem nesse terreno aqui, a gente vai dividir 20.000 dividido por 0,02. Aqui a gente pode acrescentar os dois zeros que estão faltando, né? Tira a vírgula. Aí vai ficar esse número dividido por 2. Ó, 2 dividido por 2 dá 1. Aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, aqui dá para plantar 1 milhão de mudas nesse novo terreno. 1 milhão de mudas. Aí quer saber quantas a mais, né? Então, a gente vai ter 1 milhão menos 600. Dá 400.000 mudas a mais no segundo terreno. Vamos para a próxima questão, para a gente não perder tempo. Questão 18. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40. Então, ó, vou colocar já aqui esse diâmetro médio 40. Se o diâmetro é 40, o raio é 20, certo? 20 centímetros. Que tangencia os lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é 60. Então, aqui a gente tem daqui para aqui 60 centímetros. Sendo que o comprimento... já li. O comprimento total da placa é 60 centímetros, conforme ilustra a figura. Use 3,14 como aproximação para π. A pergunta é:
qual é a soma das medidas das áreas, a gente quer a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas. Então, a gente quer saber a área das 10 placas que ele vai construir, tá certo? Então, minha gente, ó, essa questão aqui a gente pode dividir ela em figuras conhecidas, né? Se a gente passar se a gente traçar um segmento aqui, ó, a gente vai ter duas figuras. A gente vai ter aqui, ó, na parte de cima, um semicírculo de raio 20. E na parte de, ó, o raio é 20, então daqui para aqui é 20, certo? Daqui para aqui vale 20 centímetros. Então daqui para aqui vale 20 centímetros, certo? Que é essa mesma distância, ó. Beleza? Então, a gente tem essa área verde, que é um semicírculo de raio 20, e a gente vai ter essa área azul, vou botar de azul aqui, ó, que é um retângulo que daqui para aqui vale 40, né? Daqui para aqui é o diâmetro, vale 40 centímetros, e daqui para aqui a gente vai ter o total, que é 60 é o total, menos 20. 60 menos 20 dá 40. Então, na verdade, é um quadrado, né? Isso aqui é um quadrado de 40 por 40. Então, cada placa dessa, ela vai ter... Vou calcular a primeira área do quadrado. A área do quadrado vai ser 40 vezes 40, 1.600 centímetros quadrados. Vou calcular agora a área do semicírculo. A área do semicírculo, vou chamar de área 2, vai ser π vezes o raio, que é 20 ao quadrado. Isso aqui vai dar 20 ao quadrado, 400, vezes π, que ele mandou usar 3,14. 2 zeros, 2 zeros, 4 vezes 4, 16, vai 1, né? 4 vezes 1, 4 com mais 1, 5, 4 vezes 3, 12. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então, a área do semicírculo vai ser isso aqui dividido por 2. Né? Vai ser 1.256 dividido por 2, que dá 628 centímetros quadrados. Então, minha gente, a gente quer a área de 10 placas dessa, né? Cada placa dessa, a área total, vai ser 1.600 mais 628, 1.600 mais 628, que dá 2.228 centímetros quadrados. Aí a gente quer 10 placas dessa, e multiplicando isso por 10, acrescenta um zero, né? Acrescenta um zero aqui. Então, nossa resposta, que é a letra B, vai ser 22.280 centímetros quadrados. E para finalizar nossa lista aqui, questão 19. Um suporte será instalado no box de um banheiro para serem colocados recipientes de shampoo, condicionador e sabonete líquido, sendo que o recipiente de cada produto tem a forma de cilindro circular reto de medida do raio igual a 30 centímetros. Então, ó, cada recipiente vai ser um cilindro. A gente não estudou o volume ainda, mas isso é uma questão de área, certo? Área do círculo. Ó. Então, a base desse cilindro vai ser um círculo, que o raio é 3 centímetros, certo? 3 centímetros. Se o raio é 3 centímetros, o diâmetro vai ser 6 centímetros, tá certo? Para maior conforto no interior do box, a proprietária do apartamento decidiu comprar o suporte que tiver a menor área, desde que a base de cada recipiente ficasse inteiramente sobre o suporte. Nas figuras, vemos as bases desses suportes, nas quais todas as medidas indicadas estão em centímetros. Então, a gente tem aqui figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5. Lembrando aqui, ó, ela vai colocar
recipientes de shampoo, condicionador e sabonete líquido, certo? E cada recipiente desse tem um formato cilíndrico, que a base vai ser um círculo, né, com raio 3 centímetros, diâmetro 6. Pergunta: para atender a sua decisão, qual tipo de suporte a proprietária comprou? E ela quer que o suporte tenha menor área possível, e que os recipientes não fiquem para fora, fiquem todos em cima do suporte, certo? Então vamos ver aqui, né? Vamos analisar. Ó, qual seria as áreas aqui, né? Bora ver. A área desse camarada aqui é um trapézio, né? Trapézio de 12, 6 as duas bases, altura 9, né? A gente pode pensar assim. Esse aqui é 12 por 12, né? 12 por 12, um quadrado. Quadrado 6 por 6. Um quadrado, ou melhor, um retângulo 9 por 3. E um setor circular de raio 13. De raio 13. Agora, deixa eu só ver uma coisa aqui. Se ela, no caso, ela vai colocar um shampoo, um condicionador e um sabonete líquido só. A questão não fala quantos são, né? No caso aí é um de cada, né? Fala aqui. Desde que a base de cada recipiente ficasse inteiramente sobre o suporte. Nas figuras abaixo vemos a base desses suportes, nas quais todas as medidas estão em centímetro. Ó, aqui só caberia um, né? Nessa dimensão aqui. Olha só caberia um, né? Porque aqui a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, aqui a gente teria raio 3, né? Então aqui viria para cá, certo? Ó, vou fazer. Aqui só caberia um nessas dimensões. E ele teria que vir para cá, né? Assim, ó. 2, 3. 2, 3. Ficaria aqui, ó. Então a gente teria um recipiente aqui. Veja que aqui não caberia outro. Se a gente fosse colocar aqui, ficaria para fora. E se a gente fosse colocar outro aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Teria que vir para cá, né, ó. Ficaria para fora. Então a figura 1 a gente descarta. Figura 2. A gente tem o diâmetro 6, né? Diâmetro 6. Então vamos pegar aqui, ó. 12, né? Aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente dividiria aqui, aí voltando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então daria para colocar o centro de um aqui, o centro de outro aqui. Ficaria assim, ó. Um aqui, outro aqui. Aqui caberia 4, né? Outro aqui e outro aqui. Caberia 4 perfeitamente. Não é isso? Aqui só caberia um, porque ó, o diâmetro é 6, né? Só caberia um aqui. Aqui não caberia nenhum. Então aqui a nossa questão aqui vai ser entre a figura 2 e a figura 9. Ou melhor, a figura 5, né? Bora ver essa figura 5 aqui, é 13 por 13, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, aqui caberia... Caberia um aqui, será? 3, 3. 3, ó, ficaria para fora, né? Se a gente colocasse aqui, então teria que colocar mais para baixo. Bora ver aqui. Teria que ficar aqui, ó. 3, 3, para o raio ficar 3, né? Ó.
Aqui caberia 1. A partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui caberia outro, com raio 3, diâmetro 6. Vou vir até aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui caberia outro. Caberia outro aqui, né? Então aqui caberia os 3. Aqui caberia os 3 e mais um, né? Um além. Então aqui a questão agora é comparar. Ela quer que a área seja a menor possível, né? É comparar as áreas. Se a gente quiser calcular as áreas, esse aqui vai ser uma área de 12 ao quadrado, 144 centímetros quadrados. E essa área aqui é a área de um setor circular, que seria um quarto de um círculo, né? Se a gente pensar aqui, completando a figura, seria um círculo maior com raio 13 e a gente está pegando aí um quarto dele, né? A quarta parte. A gente está dividindo ele em 4 partes. Então aqui a gente teria que essa área vai ser π raio ao quadrado dividido por 4. Nesse caso seria 3,14 vezes 13 ao quadrado dividido por 4. Isso aqui vai dar 144, que é 12 ao quadrado. 144, aí dividido por 4 dá 36. 36 vezes π, né? 36 vezes π. Vezes π. Dá 36 π centímetros quadrados. Ele manda usar 3,14, mas se a gente usasse 3 aqui, ó, 36 vezes 3 dá 108. Já dava para saber que essa aqui é menor, né? Se a gente usar 36 vezes 3,14, dá 103 e uns quebrados. Então, aqui até com a aproximação mais grosseira, daria para responder a questão. Ó, 36 vezes 3, 108 centímetros quadrados aproximadamente. Se a gente usar 3,14, iria aumentar uns quebrados, mas não ia passar de 144. Beleza? Então, a nossa resposta aqui vai ser letra E, que é a correta. Valeu, minha gente. Espero que tenha ajudado, certo? Assistam, refaçam, refaçam. Vão se familiarizando com as questões do Enem. Elas são os assuntos que a gente está estudando, mas elas têm essas nuances aí, são mais trabalhosas, né? Você tem que estar familiarizado para se dar bem e responder o máximo de questão corretamente, né? Quando você for para a sua prova aí. Valeu, abração.